Então, o autor vai retomar os mitos e vai falar disso a partir de uma história da humanidade. Não é uma história só do Oriente Médio, ali daquela região de Canaã. É uma história da humanidade. A discórdia em função de uma bênção, de poder. Não é? Uma bênção que é poder. Aquele que receber a bênção da primogenitura se torna o chefe do outro. Então, existia um mito sumério, um mito antigo, que era de Dumuzi, que competia com Enkidu pelo amor da deusa Inanna. Então, esse mito vai ser transformado na história de Caim, Abel e Deus. Então, há um triângulo amoroso, não é? Que entre esses deuses, e esse triângulo agora se torna, Deus é o objeto da discórdia, porque ele quer saber a quem que Deus ama mais. Né? Essa história foi retomada também por Jesus na história do filho pródigo. Né? Eu já escrevi um texto chamado Dois Irmãos. Está aí em algum lugar, um site qualquer, não sei onde. Dois Irmãos. Né? Mostra o mito, mostra Caim e Abel. Né? Eu não sei se eu falo de Esaú e Jacó, que era uma coisa breve, mas talvez, não me lembro. E depois a parábola dos dois filhos, conhecida como parábola do filho pródigo. Então, por que que o autor bíblico retomou um mito que é um triângulo, fala de um triângulo amoroso? Ora, porque esse mito que menciona esse triângulo amoroso é um mito que foi escrito para justificar a discórdia, para justificar a guerra. E aí ele retoma para justificar a fraternidade universal, faz uma mudança radical no mito. Então, o mito dizia, ora, é normal que os povos se odeiem. É muito normal. Não devemos nos incomodar com isso. Por quê? Porque os povos eram divididos na época entre nômades, aqueles que estão perambulando por aí, que não tem onde ficar, e sedentários, aqueles que vivem nas cidades e aldeias. Eles eram inimigos mortais, os agricultores que viviam em cidades e os pastores que viviam nômades. Por que que eles eram inimigos? Porque os pastores viviam procurando pastos para seu rebanho. E os agricultores plantavam e não havia cerca. Então, quando os pastores vinham com suas ovelhas, as ovelhas bé, querendo comida, os agricultores se armavam com seus arco e flecha e iam receber essas ovelhas e seus pastores com arco e flecha. Dizem, aqui você não vai comer o que eu plantei, não. Então, eles eram inimigos. Os agricultores odiavam os pastores porque não sabiam por que aqueles pastores viviam perambulando por aí com suas ovelhas. E os pastores não entendiam a hostilidade dos agricultores que não deixavam chegar perto deles com as suas ovelhas. Então, era uma discórdia, não é? Entre os dois. E o mito justificava essa discórdia, dizia, ora, essa discórdia existe e vai existir sempre, sabe por quê? Porque os deuses protetores dos pastores e dos agricultores são inimigos mortais. Aliás, imortais, inimigos eternos, né? Então, por que esses deuses são inimigos? Porque eles são apaixonados pela mesma mulher, Inanna, a mesma deusa. E um mata o outro, por causa do amor dessa deusa. Né? Então, o deus agricultor, ele sempre morre e ele sempre ressuscita na primavera. Ele não tem que acordar o deus da agricultura. Né? Tem que pedir para ele se acordar, porque senão não tem colheita. Ele dormiu, né? Enquanto não se pode plantar e colher, ele está dormindo. Depois, para nascer as coisas, tem que ser acordado. Né? Então, é um mito que não é só um triângulo amoroso. O triângulo amoroso é só para dizer por que eles são os inimigos. Agora, os pastores e os agricultores serão inimigos sempre, porque suas divindades são inimigas.
Então é normal que haja inimizade. Então, o que vai acontecer? O povo de Israel é vencido numa guerra, o povo de Judá, pelos babilônicos. O povo de Judá se sente um povo descendente de pastores, se sentem pastores, seu Deus é pastor, né? Chama o Deus de Israel de um pastor. E ele é vencido pela Babilônia, construtora de cidades, né? Babilônia, famosa por sua agricultura. Nós vimos desde o primeiro dia desse curso que os deuses da Babilônia trabalhavam na agricultura. E trabalhavam tanto na agricultura que ficaram cansados, fizeram uma greve e resolveram criar o ser humano para trabalhar no lugar deles, porque a agricultura é um trabalho bem pesado. E aí é o povo famoso pela sua cidade, pelos seus rios, pela fertilidade do seu solo, pela agricultura. Então, nós temos aí a história da Babilônia e o povo de Judá. Pastores e agricultores, Caim, agricultor, Abel, pastor. E quem ganhou nessa guerra? Quem ganhou é aquele que é agricultor, que é a Babilônia, que realmente matou muita gente da terra de Judá, destruiu o templo de Jerusalém, etc. Levou aquelas elites exiladas para a Babilônia. Não é? Então, na realidade, a história de Caim e Abel é a história de Israel. Seja de Israel em confronto com Edom, ou Jacó, Esaú, ou então a história do povo frente à Babilônia. Então, nessas duas coisas, o pastor agrada a Deus. Por que o pastor agrada a Deus? Porque quem está contando isso é o povo pastor, obviamente. Não é? Então, por que nós fomos destruídos? Por que nós somos perseguidos? Porque nós agradamos a Deus, Deus está conosco e os outros nos invejam. Então, o mito justificava a discórdia entre os povos. E na Bíblia ele vai dizer, é capaz até de a gente ver acontecer guerras, mas não deveria ser assim. Porque, ao contrário do mito, a Bíblia coloca os dois como irmãos. O mito diz que eles são inimigos eternos, e a Bíblia diz que eles são irmãos. São irmãos. Nós todos somos irmãos. A insistência dos 11 primeiros capítulos da Bíblia é uma insistência na fraternidade universal. Somos todos irmãos, devemos nos amar. Que isso aconteça é absurdo, porque não é vontade de Deus. Não é? Então, no mito, a Babilônia Caim vai representar a Babilônia. E todas as nações que querem destruir os povos para se tornar um grande império. Então, o primeiro deles que quis se tornar esse grande império assim, que efetivou isso, foi a Babilônia. Antes, a Assíria tinha tentado e conquistou muitos povos, mas não chegou àquilo que se tornou depois a Babilônia. Aí os persas foram mais ainda. E aí depois o Alexandre Magno mais ainda. Então, são nações que matam seus irmãos. Então, a mesma acusação que tem a respeito de Caim, não é? Na Escritura, Caim aparece várias vezes na Escritura, não só nesse mito, é a acusação de inveja e ganância. E essa mesma acusação de inveja e ganância é dita a respeito da Babilônia no segundo livro dos Reis. Quando o comissário da Babilônia vem visitar a terra de Judá, e aí o rei manda ver, olha, está aqui meus tesouros, está aqui isso aqui, olha, Deus me abençoou com isso, Deus me abençoou com isso aqui. E aí a Babilônia disse, ótimo, né? Um dia isso aqui tudo vai ser meu. Que bom que Deus lhe abençoou bastante, porque agora eu vou tomar posse daquilo que você chama de bênção de Deus para você. Então, há uma clareza de que realmente o Caim está representando aí as nações pagãs inimigas de Israel, principalmente Babilônia. Bom, agora é interessante como que na Bíblia o mito vai sendo reformulado. Por quê? Porque é dito que Abel é o justo, Abel não faz ritual só por fazer, Abel quer agradar a Deus, ele entrega o coração dele para Deus. Né? Agora, Caim, ele faz o ritual, ele entrega os frutos, mas
ele não agrada a Deus. E é ele que sente que não agrada a Deus. Não tem nenhum momento, assim, essa clareza, não é? Só tem dizendo que Deus acolheu a oferta de Abel, que ele era justo. A oferta não se separava da vida, não é? Então, o problema de Deus não aceitar a oferta de Caim não é porque são ofertas vegetais, é porque Caim é ganancioso e invejoso. A oferta é só um ritual, é separada da vida que ele leva. Isso não agrada a Deus. Deus não está nem aí para essas coisas. Deus não está nem aí para uma liturgia de quem é impiedoso, injusto, etc. Não interessa. Fazer coisas por fazer, cultuar, adorar, da boca para fora, não interessa para Deus. Ele quer é que a pessoa tenha uma vida justa. Se a pessoa tem a vida justa, não é? Então pode fazer o mínimo, não é? de rito ou de culto que já está agradando. Tive fome e me deste de comer. Não fez culto nenhum, não fez adoração nenhuma, não fez liturgia nenhuma. Mas agradou. Né? Vinde bendito meu Pai. Então, o motivo que a Bíblia dá para Deus não gostar do sacrifício de Caim é que ele é ganancioso e invejoso. E Deus, apesar veja só, é a mesma coisa que acontece na parábola do filho pródigo e ninguém nota isso. Deus insiste, conversa, dialoga, é com Caim, não é com Abel. Deus diz, meu filho, essa sua atitude vai te levar para o buraco, você vai despencar, mude de jeito. Eu caí em nada, né? Certo? Então tem uma insistência de Deus com aquele filho errado, tentando trazê-lo para o caminho certo. Aí a pessoa acha que isso aí é Deus incentivando um assassinato. Deus vai conversando com Caim, enquanto Caim está planejando matar o irmão, Deus vai conversando com ele, né? Vai mostrar a nossa consciência agindo quando a gente está planejando mal, e a consciência lá falando e ninguém dando ouvidos à consciência. Bom, quando acontece o crime, no texto, como eles são irmãos, e Deus é o responsável por eles, porque essa história toda da humanidade é uma história, está sendo colocada numa história familiar, uma história tribal, em que Deus é o patriarca, responsável por todo mundo da tribo, né? Então, Deus é que tem que resolver a situação. Cadê seu irmão? Não tenho nada a ver com meu irmão, não. Estou nem aí. Não sou o babá dele, não sou o guarda dele. Por acaso, eu sou o guarda-costas dele? Né? Então, é a mesma atitude do filho mais velho lá da parábola do filho pródigo. Mas aí Deus faz a mesma coisa que fez lá com a questão do Adão e Eva. Vai fazê-lo encarar o pecado, né? Encarar as consequências do pecado. Agora, as consequências do pecado, que a gente chama de castigo, a disciplina, é que é interessante. Caim tem que viver a vida de Abel. Né? Ele vai ter que sair por aí perambulando. Ele que é sedentário vai ter que viver a vida de Abel. E ele tem medo. Porque nesse caso, ele está sendo expulso da tribo para cumprir a sua disciplina. E as tribos mais... Olha, vou dizer o seguinte, prender é uma coisa recente na história da humanidade. Quando alguém fazia alguma coisa gravíssima, quando tinha um assassinato, um adultério, uma coisa assim, a pessoa era solta. Era mandada embora. Por quê? Porque a pessoa não existia fora da tribo. Ela não tinha identidade, ela era ninguém. Todo mundo é fulano, filho de cicrano. É esse o sobrenome de todo mundo. Todo mundo carregava o nome do pai. Fora da tribo é fulano. Não tem pertencente a quem? Filho de quer dizer pertencente a. É filho de ninguém, não pertence a tribo nenhuma, não pertence a clã nenhum, não existe. Ele tem medo, fica apavorado, né? Então, veja só. A literatura cristã relê essa narrativa várias vezes.
diz que Abel era justo, que as obras de Caim eram más, que ele era ganancioso. Está lá na carta aos Hebreus, na primeira carta de João, na carta de Judas, não é? O texto de Lucas 15, essa história. Está aí na parábola do filho pródigo. Então, temos aí os versículos que Deus orienta Caim, que diz para ele, né, que ele não deve continuar com aqueles pensamentos, aquelas coisas. Então, igual como aconteceu lá com o pecado de Adão e Eva, o solo se torna infrutífero, difícil de produzir por causa do pecado. Isso aqui não é uma noção de castigo, aí Deus vai agir no solo e o solo não vai. Não. É porque a narrativa diz que o ser humano é feito do barro. Quando ele peca, toda a terra é atingida, porque ele representa toda a criação. Então, o que tem no ser humano? Tudo que está neste planeta. Todos os minerais que estão nesse planeta, todos os átomos que estão nesse planeta estão no ser humano. Ele é feito de quê? Do planeta Terra, com tudo que existe no planeta Terra. E sem as substâncias do planeta Terra, nós não vivemos. Mais tarde nós vamos almoçar. E no nosso prato não vai ter pedra nem terra. Por quê? Porque as plantas e o bife, que vocês vão comer, aliás, hoje é domingo, é o frango, né? Já fizeram a transformação por nós, mas no alimento que nós vamos comer vai estar tudo que é do planeta Terra. É igual como nós estivéssemos comendo pedra e barro. Eles já transformaram isso para nós, não é? As plantas já fizeram toda essa transformação para nós não termos que colocar pedra e terra no prato. Mas é a mesma coisa. Então, o solo é atingido e a criação toda fica desordenada, porque o responsável por ela, que é quem puxa para Deus, puxa o contrário, não é para Deus. Não é? Então, veja, se a gente não entender isso, a gente não vai entender o que Paulo diz, que né, a criação toda está esperando pela plenitude dos filhos de Deus. Não é? Certo? Não vai entender essa ligação, essa vinculação que nós temos. Então, na antiguidade, quando acontecia um terremoto, um maremoto, alguma coisa, as pessoas se uniam e perguntavam a Deus, o que nós fizemos? Porque se houve uma desarmonia na natureza, nós somos os responsáveis. Porque nós nos afastamos de Deus e aí a natureza toda está afastada de Deus, se nós estamos afastados de Deus. Então, havia essa pertença, essa noção, essa consciência de pertença à natureza e à criação. Então, também está presente aí os mesmos elementos, o Caim se esconde, não quer encarar, tem tudo o que acontece lá no texto de Adão e Eva. E também tem aqui a disciplina, que também é a mesma coisa, expulsão. Expulsão porque era assim que se penalizava, que se disciplinava as pessoas. Você vai viver por sua conta, porque você não quer ser um dos nossos. Não é? Lá no Evangelho de Mateus, quem é expulso da comunidade é a pessoa que não está com a veste adequada. Qualquer erro é perdoável, mas a pessoa tem que vestir a camisa do time para torcer pelo time. Quer dizer, não posso contar com você. Você não tem essa noção de pertencer àquilo que nós somos. Você quer nos destruir. Então, você não é dos nossos. O que você está fazendo aqui? Não é? Então, ele se apavora, porque ele vai ter que viver errando. Errando no sentido de fazendo erro, mas errando no sentido de perambulando por aí, que ele agora vai ser nômade. E ele se apavora, porque vai ser nômade, vai ser um cigano. E diz, agora vão me matar. Não é? Ele tem medo. Quem me encontrar vai me matar. Por quê? Porque ele não tem identidade. Não tem ninguém que o proteja. Ele não tem um nome para se apresentar. Não é? Ben Abraham, filho de Abraão. Ah, não posso mexer com ele não. Aquela turma de Abraão é a turma
É a turma forte. Ele tem quem o defende. E você quem é? Zé, João, Raimundo, Marcelo, Aíla. Não tem filho de quem? Né? Aí hoje aqui a gente ainda usa isso aqui no Nordeste, nós somos muito tribais, a gente diz assim, é um João ninguém. É um João ninguém. Quer dizer, não tem o nome que dá a identidade, é ninguém. Então ele ia ser um Caim ninguém. Ele tem medo, ele não vai sobreviver sem a tribo. Ah, é? Mas você tem que viver a vida de quem você tirou a vida, para você poder entender, para você poder aprender, não é? O que era a vida dele, porque que era difícil daquele jeito. Então, como ele está sendo expulso da tribo, mas Deus é um Deus bom, eu vou colocar um sinal em você para que você não seja morto, não é? Para que ninguém faça nada com você. Aí os estudiosos ficam perguntando, o que será esse sinal? Bom, ele só está querendo dizer o seguinte, você pode não pertencer a ninguém, mas você pertence a Deus. Deus está contigo nessas andanças. Se alguém mexer com você, vai ter que se haver com Deus. É isso que se está dizendo. Obviamente, na antiguidade, todas as tribos tinham um sinal de pertença. Porque elas se entendiam igual ao rebanho. Um rebanho tem que ter uma marca do dono. Lá na casa da Maria Augusta tem umas vaquinhas, elas têm um brinco, que tem um negócio lá que o computador agora é chique. O computador é que coloca lá e sai tudo sobre a vaquinha, né? Mas, na antiguidade era assim, ferrado, marcado, cortado uma ponta da orelha, cortado assim e assim, né? Porque se for cortado desse jeito é de fulano, né? Quando encontravam, qualquer animal perdido por aí sabia de quem era. É de fulano por causa dessa marca. Então, tinha tribos que tinham circuncisão, tribos que tinham coisa, o tipo de orelha furada, tinha tatuagem. Tem gente que fica dizendo que tatuagem era do demônio. Tatuagem do demônio. Tatuagem, hoje, é modismo. Antigamente, tatuagem era uma coisa religiosa. Agora, ninguém coloca tatuagem para pertencer ao cão, para pertencer a quem quer que seja. Se alguém faz isso, está meio esquizofrênico. Tatuagem se fazia na antiguidade para dizer eu pertenço a tal Deus. Era tatuado. Hoje, todo mundo quer tatuar aqui o nome do namorado, da namorada, depois briga e fica pro resto da vida com aquilo ali, vai fazer plástico para retirar, porque... né? Sinal de pertença. Era um sinal de pertença. Podia ser qualquer um sinal. Os indígenas do Brasil tinham a forma de... botar aqui no lábio, né, as coisas, então, vários sinais de pertença. Pertence à tribo. Aqui, em vez de pertencer à tribo, já que Caim foi expulso da tribo, ele pertence a Deus. Esteja onde estiver, estará sendo protegido por Deus. É só isso que o texto quer dizer. Mesmo quando a pessoa comete um crime, pertence a Deus. E se Caim simboliza a Babilônia, a nação rival, essa história está sendo escrita pelo representante de Abel. E essa pessoa que perdeu uma guerra, viu seu templo destruído, viu seus irmãos mortos, está dizendo, mas os babilônios pertencem a Deus. Não é para a gente se vingar deles. Eles são nossos irmãos. Olha, gente, a grandiosidade dessa história. Se eu chegar hoje lá na faixa de Gaza e disser para os palestinos, para os judeus, gente, para que essa briga? Vocês são irmãos. Os dois jogam bomba em cima de mim. Agora, essa história, escrita há 2.500 anos atrás, está dizendo, esses povos inimigos, na realidade, são irmãos. E está sendo escrito por uma pessoa que perdeu a guerra. Está dizendo que aquele povo inimigo, que é cruel, que os levou para o exílio, que destruiu o templo, que matou suas mulheres e crianças e seus idosos, é nosso irmão. Nós não devemos nos vingar deles, porque eles pertencem a Deus. Viu? Meu professor disse que era uma história sanguinária. Então, quando a gente tem essas ideias assim sobre a Bíblia, a gente só tem críticas a fazer, o negócio é aprofundar.